Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa, começando mais um comentário do dia. Hoje dia 28, galera, de julho de 2017, ok? Galera, a gente teve aí atualização, tá, do relatório COT. Toda sexta-feira, né, a gente tem essa atualização, tá? E a gente já consegue ter uma visão aí para a próxima semana, né? O que mudou, né? Vamos dar uma olhada aí no que aconteceu, tá? Tô aqui com a planilha aberta, tá? Do relatório COT, tá? Se você quiser utilizar essa planilha, é só entrar no nosso site aí, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, ok? São dois sites, você pode acessar qualquer um site aí e procurar lá nos links que você vai encontrar aí, né, a planilha do relatório COT, ok? Totalmente gratuito, tá? De graça, não precisa pagar nada, tá? É isso aí. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhada então aí no relatório COT, tá? Começando aqui pelo euro. Euro teve aí uma diminuição aí na força dos compradores, ó, deu uma diminuída aqui, tá, no volume dos compradores, e também deu uma leve diminuída no volume dos vendedores, tá? No euro aqui nós tivemos então uma diminuição aqui de 0,94%, tá, dos compradores. E nos vendedores nós também tivemos aqui uma diminuição de 1,30%, tá? O volume total, né, ele diminuiu, tá? Menos 1,07%, tá? E nós temos aqui ainda, né, a indicação da força dos compradores, tá? Ela ainda indica, tá, a força dos compradores, tá? Então nós temos aqui um viés de alta do euro, tá? O euro ele está num viés de alta, né, indicando para nós aí essa força dos compradores, ok? Então esse cenário aqui, né, indica para nós aí um viés de alta do euro, tá? Força compradora do euro, tá? Então quem diminuiu mais aqui o volume foram os vendedores, tá? Então quem está se sobressaindo aqui são os compradores e eles têm a força maior, certo? Então é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar, nós tivemos aí um aumento, né, do volume dos vendedores e tivemos uma diminuição do volume dos compradores, certo? A diminuição dos compradores, né, foi de menos 9,41%, tá? Nós tivemos aí, né, essa diminuição, enquanto os vendedores do dólar aumentaram, tá? 7,08%, tá? Ao total nós tivemos aqui uma diminuição do volume, tá, de menos 1,48%, porque o volume dos compradores diminuiu bastante, tá? Então os compradores estão saindo fora, tá? Começaram a sair os compradores do dólar, tá? Dando margem aí para os vendedores que estão aumentando, certo? No último estudo, no último comentário eu tinha até comentado, né, que eu não sabia o que poderia acontecer, mas eu achava que o nível dos compradores pudesse aumentar, tá? A força deles aqui pudesse aumentar, e aconteceu o inverso, aumentou a força dos vendedores, tá? Nós tínhamos aqui um cenário inverso, tá? Os compradores estavam com um pouco mais de força, tá? E acabou virando, tá? Eles estão com 52% de força, mas não é uma força relevante, tá? Do dólar, não é uma força relevante, né? Até porque aqui as
as células estão vermelhas, tá? O indicador aqui está mostrando para nós que a força não é relevante, tá? Porque está abaixo de 59, abaixo de 60, tá? Acima de 60 nós começamos a ter uma força mais relevante, tanto dos compradores quanto dos vendedores. Então nós temos aqui um viés de baixa, tá? Devido a esse cenário aqui, né? A força, o aumento do volume dos vendedores, tá? Mesmo com esse aumento, nós não temos uma força muito relevante ainda, né, dos vendedores, tá? Por mais que o par esteja num viés de baixa, né, de queda, né, a força deles não é muito relevante, tá? Mas o cenário ainda continua sendo um viés de baixa, tá? Nós podemos dar uma olhada depois no gráfico, né? Que no final da tarde, né, no finalzinho da sexta-feira, né, o dólar teve uma alta. Então eu não quero até antecipar aqui um comentário do que pode estar acontecendo no dólar, tá? Até porque eu estou em fase de desenvolvimento, né, de um comportamento diferente, tá? Que seria o hedge, tá? Eu estou começando a estudar aí o comportamento, né, dos players, tá? No cenário de hedge, tá? Então eu preciso ter um pouco mais de base para eu poder comentar sobre isso. Então eu não quero comentar sobre, né, um possível cenário de hedge no dólar, tá? No JPY também acontece um cenário aí, né, diferente. Nós tivemos aí a diminuição dos vendedores, tá? Uma diminuição bem grande, tá? O cenário aí mudou completamente no JPY, tá? E nós também tivemos aqui uma diminuição dos compradores, tá? Isso sugere, tá? Esse movimento aqui da diminuição dos vendedores e da diminuição dos compradores sugere posições de hedge, tá? Mas eu preciso ter um pouco mais de base para eu poder comentar sobre isso, tá? Mas esse já é um início, tá? De um estudo aí muito prolongado que eu estou tendo, tá? Para poder comentar sobre isso. Mas vamos ficar aqui no nosso estudo aí, no nosso comentário, para a gente poder se concentrar no movimento que acontece agora, tá? Os compradores, então, nós tivemos aqui uma diminuição de 25,12%, tá? Olha só, os compradores. Não parece, né? Olha só, não parece. Olha o que aconteceu com os compradores, ó. Parece que os vendedores diminuíram bem mais aqui o volume, ó. Olha só. E aconteceu, ó. Nós tivemos aí uma diminuição de 25,12% dos compradores, enquanto os vendedores nós tivemos aqui uma diminuição de 9,02%. A diminuição total do volume total aqui foi de 12,1%, tá? 12,1%, tá? Nós temos aqui então a força dos compradores, né, de 15%, 15,78%, enquanto a força dos vendedores, né, está 84%. Tá? O JPY aqui está com a força dos vendedores maior, muito maior, tá? E esse cenário ele pode vir mudando ao longo do tempo, tá? Né, com base nessa diminuição aqui, né, dos vendedores, tá? Mas enquanto isso, né, para a próxima semana nós temos aqui a força dos vendedores do JPY. Por mais que ele não esteja fazendo o movimento esperado, tá, no par USD-JPY, ele tem aqui a força dos vendedores maior, certo? Isso me sugere, né, vendo esse comportamento aqui tanto do dólar quanto do JPY, que é o par aqui que eu mais acompanho, tá? Isso me sugere, né, o famoso e conhecido hedge, tá?
mas eu preciso de mais base para eu poder comentar isso para vocês, tá? Mas isso, tudo que já está me sugerindo isso, é muito interessante, tá? É interessante você ter uma ideia do que os players estão fazendo no momento, tá? Ok, vamos lá para o GBP. Libra, vamos dar uma olhada na Libra aí. A Libra teve um aumento aí dos vendedores, certo? E também teve um aumento aí dos compradores, tá? Os compradores aumentaram 2,49%, enquanto os vendedores aumentaram bem mais, 16,32%. Tivemos aí um aumento de volume total aí de 10,47%, tá? O nível dos compradores está no vermelho, não é relevante, tá? Está abaixo aqui da tabela, né, que sugere para nós em um nível relevante de força, tá? Ele está 39,96%, então não é uma força relevante dos compradores, tá? Os compradores não têm força relevante, né, no GBP, enquanto os vendedores já estão com uma força maior, tá? Já sugerindo aqui uma força maior porque já ultrapassou o limite de 60%, tá? Então aqui já ficou verde, tá? A tabela já ficou verde, então indicando para nós aí a força dos vendedores, certo? Então para a próxima semana a gente pode ficar atento aí, né, com o comportamento do GBP, né, uma possível reversão aí do GBP, tá? Enquanto o AUD, vamos dar uma olhada aqui no AUD, né, o dólar australiano teve aí um aumento dos compradores, tá aumentando cada vez mais aí o volume, aumentou bastante, tá? O dos compradores aqui ele aumentou mais 16,97%, tá? E também os vendedores aumentaram. Percebam, pessoal, os vendedores aumentaram 37,85%, tá? Nós tivemos um volume aqui, um aumento do volume, ó, de 21,3% do dólar australiano, tá? Nós temos aqui então um viés de alta. Nós temos um viés de alta porque o dólar australiano ele tem a força nos compradores, tá? 76,79%, enquanto os vendedores estão com apenas 23%, tá? Então aqui sugere para nós aí um viés de alta do dólar australiano, tá? E nós temos aí uma característica aí de que ele ainda pode subir mais, tá? Devido a essa movimentação aqui, tá? Mas com uma observação: o aumento dos vendedores pode dar uma segurada, tá, na tendência de alta, ok? Sugerindo para nós aí um movimento lateral, tá? Nós tivemos um aumento dos compradores de 16%, mas nós tivemos um aumento maior dos vendedores. Por mais que os compradores estejam aumentando seu volume, nós tivemos também um aumento maior dos vendedores. Isso sugere movimento de lateralização, tá? Movimento aí lateral no AUD, ok? Dólar canadense, vamos dar uma olhada aí no CAD. O CAD ele teve aí também um aumento dos compradores, tá? Aumentou 17,31%, enquanto os vendedores estão saindo fora, tá? Diminuíram 15,75%, ok? Nós tivemos aí um aumento do volume, tá? De 1,97%, tá? O viés aqui, um viés de alta do dólar canadense, ok? Então aí nós temos um movimento aí do USD-CAD, tá? O USD-CAD ele tá numa região de suporte, tá? Ele rompendo o suporte que tem lá no par USD-CAD, né? Ele tem alvo aí para alcançar níveis muito mais baixos, tá? A força dos vendedores aqui diminuiu 38%, enquanto nós temos agora já uma força relevante dos compradores do dólar canadense. Muito bem, ok, vamos lá, vamos dar uma olhada agora no NZD. O NZD ele diminuiu a força dos compradores,
tá? Ele vem diminuindo aqui, ó, aos poucos, tá? De semana a semana, né? Ele já vem diminuindo, vem perdendo a força, ok? Mas os vendedores também vêm perdendo a força, tá? E vem perdendo cada vez mais, mais forte, tá? Estão saindo muito mais os vendedores do que os compradores, tá? Então no NZD nós temos aqui então uma diminuição de 6,86% dos compradores, né? Já os vendedores diminuíram 22,47%, uma diminuição do volume aí, tá? A porcentagem do volume de 9,32%. Nós temos ainda um viés de alta, né? Sugerindo para nós aqui, a planilha sugere para nós um viés de alta do NZD, tá? Uma força aí bem relevante de 86,53%, né? Comparado aí com a força dos vendedores, tá? De 13,47%. Então nós temos aí um viés de alta do NZD, tá ok, galera? Bom, vamos dar uma olhada aí, tá? Nos pares, começando aí pelo EURUSD. EURUSD, então aí nós temos um viés de alta, tá? Como foi comentado lá na planilha, tá? Ele se manteve aqui nessa região, ele teve uma alta aí durante o dia, tá? Teve uma alta bem interessante aí, né? E aí agora ele deu uma parada aqui nessa região de resistência, tá? O nível aí de resistência do semanal, ou podendo até ser do mensal, né? Ele já rompeu, tá? Ele já rompeu, ele fez um candle aí, ó, fechou um candle da semana aí, um candle forte de alta, né? Fechou acima do nível de resistência, né? Poderia ter dado um movimento de retração, né, maior, mas não aconteceu. Então sugeriu para nós aí um movimento de alta, né? E ele segue na tendência. Então é isso aí, galera. Vamos seguindo aí, né, no EURUSD até onde ele quiser ir, porque tem alvo, e o próximo alvo dele tá aqui, ó, aqui em cima, ok? Tá aqui, ó, o número dele, ó, 1.1975. Esse é o próximo alvo dele, se ele quiser chegar lá, tá ok? Tá aqui, ó. Então vamos ficar acompanhando aí para a próxima semana, tá? Porque o viés do euro dólar é de alta. GBP-USD nós temos aqui também um cenário bem parecido, tá? É um viés de alta, ok? Ele já está nessa região aqui também de resistência, tá? Para a próxima semana ele pode continuar essa tendência até buscar aqueles próximos níveis aí de alvo, tá? Então a gente pode ficar observando aí, tá? Mas não esquecendo que lá na planilha, tá? Ele teve um comportamento aí, teve um movimento diferente, tá? Vou dar uma olhada de novo ali pra gente não esquecer. O GBP aqui, o GBP teve uma força dos vendedores, tá? Teve um aumento dos vendedores e também teve um aumento dos compradores, tá? Mas os vendedores aumentaram mais a sua posição, tá? Os vendedores aumentaram mais a sua posição. Então sugere para nós aí um movimento lateral nessa região, tá? Até ele ganhar força para continuar o movimento de alta, tá? Seguir a tendência, tá? Mas então com o aumento dos vendedores nessa região aqui, vai sugerir para nós aí um movimento lateral, né? Por um período, tá? Por um certo período. O USD-JPY, o USD-JPY aqui, olhando no gráfico de 4 horas, tá? Ele já rompeu o fundo, tá? Ele fez um candle aqui, ele rompeu o fundo, né? Sugere para nós aí a continuação da tendência de baixa, tá? Ele pode buscar esse nível aqui de 261,8%, que é o nível de expansão da queda, tá? Ele tá lá em 110,217, tá? Ele tem chance de buscar esse nível aqui. Então para a próxima semana, galera, a gente pode ficar esperando aí uma queda, tá? Do USD-JPY. Vamos dar uma olhada de novo lá na planilha do JPY, o que aconteceu. Olha só, do JPY, então nós tivemos aí uma diminuição dos vendedores,
certo? E também tivemos uma diminuição dos compradores, ok? Então nós tivemos aqui o nível dos compradores aqui, o nível de força está em 15%, tá? Dos compradores ele está em 15%, tá? Não está indicando para nós aí, né, que os compradores do JPY vão ganhar alguma força essa semana, né? E os vendedores eles têm 84% de força, tá? Os vendedores, ok? Então o que acontece aqui no par o USD-JPY é muito interessante a gente observar, porque pelo relatório COT, pela planilha e pelo nível de força, indica para nós que o JPY tem força dos vendedores, né, o que sugere para nós uma alta. Sugere para nós uma alta com base no relatório COT, tá? Mas isso não acontece, esse movimento ainda não aconteceu realmente, tá? Ele deu um sinal de que poderia acontecer aqui, tá? Mas não aconteceu, ele voltou, tá? Devido ao movimento do dólar, tá? Então o dólar ele acaba sendo mais forte, né, na movimentação e arrasta junto o JPY, tá? Por mais que ele tenha 80% de força dos vendedores, isso sugere para nós uma alta aqui no par USD-JPY, tá? O dólar tem mais força e acaba levando junto o JPY para baixo, né, conforme a sua queda, tá? Áudio, vamos dar uma olhada no áudio USD. Bom, áudio USD, eu comentei que ele teve um aumento, né, da força dos compradores, tá? Ele trabalhou hoje ele trabalhou nessa região aqui, ficou lateral, tá? Ele não teve aí muita característica aí, tá, do movimento, tá? Ele fez um movimento forte, né, e logo voltou para as médias e ficou trabalhando aqui até o final da tarde, tá? Até o final aí do pregão, ok? Mas teve um aumento dos compradores, tá? O viés de alta, né? Então ele sugere para nós aí, né, um movimento de alta até chegar nessa região. Lembrando que além, né, do movimento de alta, né, do aumento dos compradores, nós tivemos também um aumento dos vendedores, tá? Sugerindo para nós aí, né, um comportamento de movimento lateral, tá? Então isso pode acontecer aqui no áudio antes dele chegar no alvo dele, tá? Pode ter um movimento aí lateral e ficar trabalhando aí, tá, dentro de uma consolidação, ok? Eu quero dar uma olhada com vocês aqui agora no dólar, tá? Olha só o que aconteceu, como eu falei para vocês aí, no finalzinho da tarde aí, ele teve um aumento, tá? Fez aí dois candles positivos, tá? Nas últimas 2 horas, certo? Bem nessa região aqui de suporte, tá? Bom, no gráfico de H4, o que me chamou a atenção no dólar foi esse cenário aqui, fundos descendentes, tá? Ó, vamos pegar esse fundo aqui, deixa eu marcar ele aqui, ó, vamos pegar esse fundo aqui e esse fundo aqui, tá? Olha só, fundos descendentes, ok? Agora você olha aqui no MACD, fez um fundo mais baixo e agora nesse fundo mais alto, nesse fundo mais baixo, aliás, ele fez um fundo mais alto aqui no MACD. Olha só a diferença que está dando aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui, ó, pra gente ver, tá? Fez esse movimento aqui e aqui, não sei se eu vou conseguir colocar uma linha aqui. Tá, consigo sim. Olha aí. Olha só, pessoal. Tá vendo só a diferença? Olha só o que acontece aqui. Isso aqui eu observei desde ontem, tá? Eu até comentei. Nossa, eu tô observando aqui o dólar, ele tá fazendo fundos descendentes, mas lá no MACD ele começou a fazer fundos ascendentes, tá? Esse comportamento aqui
ele custa acontecer, tá? Quando acontece, ele sugere para nós uma reversão de tendência, tá? Ele sugere. Então, eu quero ficar observando porque ele está numa região aqui, né, de que ele até pode fazer uma virada, tá? Para isso, é necessário que ele comece a fazer uma virada já nos gráficos menores, nos tempos menores, tá? Isso ainda não aconteceu, tá? Mas o que me sugere, olha só, aqui no gráfico de 1 hora, né, nessa região que ele parou, e agora fazendo esses candles aqui positivos já no final da tarde, né, sugere que ele possa dar uma subida, tá? Mas o viés do dólar, vamos olhar lá para a planilha, vamos lá na planilha, olha só, o viés do dólar é o aumento da força dos vendedores, tá? Aumento da força do nível de força dos vendedores, não é um aumento relevante, mas aumentou, tá? E a diminuição dos compradores, nós tivemos a diminuição do volume também, tá? Do dólar. Então, galera, o viés é de baixa, tá? Continua sendo viés de baixa e ele ainda pode buscar níveis mais baixos. Ó, o próximo nível dele, se ele continuar a tendência dele, é aqui, ó, tá? 261,8%, ok? Então, vamos prestar atenção aí, né, para a próxima semana aí, porque o dólar vai acabar puxando muitos pares aí, certo? Vai acabar puxando muitos pares. Olha aí. Tá bom? O USD-CAD, como eu tinha comentado lá pela planilha, pelo relatório COT, né, ele teve um aumento aí também, né, da força dos compradores do CAD. Então acontece aqui que ele está numa região de suporte, tá? Olha só a região que ele está de suporte, né? Ele rompendo esse suporte, ele tem alvo para alcançar esse nível aqui de Fibonacci, tá? Vai demorar, claro, vai demorar, né? Ele não vai cair de uma vez só. Eu acredito que não. Pode acontecer dele cair de uma vez só, mas é menos provável, tá? É menos provável. Mas nós temos aí então um alvo, tá? Lá embaixo, com base na Fibonacci, tá? E nós sabemos aí, né, que o dólar tá em queda, pode cair mais, e agora nós sabemos também que o dólar canadense tá com força, então isso sugere bastante queda, tá? O NZD também, nós temos aí a força do NZD, tá? Eles estão com bastante força, então o gráfico aí já vem subindo bastante, enquanto o dólar está em queda, tá? O que favorece a alta do NZD, certo? Ele já rompeu aqui a região de resistência, então tem tudo para subir muito mais. Olha só, tem tudo para subir muito mais, certo? Alvos aqui em cima. Se nós colocarmos aqui uma Fibonacci no gráfico mensal, ó, vamos ver o que pode acontecer aqui no gráfico mensal. Olha só onde é que é o alvo dele, aqui em cima, ó. Tá, olha aí, ó. Tá aí, ó. Tá, ele já tá rompendo a linha de 100% aqui de Fibonacci. Próximo alvo dele tá aqui, ó. Ó, difícil de enxergar, tá? Tá aqui, ó. 0,83,603, tá? 161,8% é o alvo do NZD-USD, tá? Então é isso, galera. Fica por aqui mais aí um comentário do dia, certo? Eu espero que tenha ajudado aí um pouco a galera, tá? E eu vou me dedicar mais agora nos estudos aí do comportamento de hedge, né, dos grandes players, tá? Eu quero entender mais como funciona isso, né, para eu poder estar compartilhando aí com a galera dos grupos, tá? E a gente poder desenvolver juntos aí essa técnica aí, tá? Que eu acho muito interessante, tá? Que eu tô estudando agora e eu tô vendo que é uma técnica bacana aí, tá? Que a gente pode
ter um lucro aí nesses movimentos aí de consolidação, tá? Então, galera, fica aqui então um abraço para todos aí do grupo, certo? Estudem, tá? Se vocês querem ter sucesso, aproveitem o final de semana aí para estudar, certo? Para corrigir os erros aí, né, que aconteceram durante a semana. Façam uma avaliação de tudo que aconteceu, de tudo que foi falado nos grupos, tá? De tudo que foi sugerido nos vídeos, o que aconteceu e o que não aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, e o que não aconteceu, por que não aconteceu, tá? Procurem identificar, né, as falhas, né, que ocorreram durante a semana, né, e procurem também memorizar tudo aquilo que deu certo, tá? Façam um registro, né, daquilo que funcionou e guardem aí, façam um memorial, tá? Daquilo que foi positivo, para que quando aconteça novamente você já tenha memorizado, você já tenha programado aquilo que funcionou. Então possivelmente vai funcionar outra vez, certo? Grande abraço a todos aí. O link dos grupos vai estar na descrição do vídeo. O link do site também para você baixar a planilha do relatório COT também vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? E é isso aí, galera, tá? Respirem fundo, mentalizem o que vocês desejam, tá? E vai dar certo, ok? Um abraço a todos e até mais. Tchau!